Saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Desde há muito, os amigos espirituais estão presentes nesse ambiente, já preparando, higienizando esse ambiente para nós, ao aqui chegarmos, pudéssemos encontrar um ambiente harmonizado, calmo e tranquilo. E cada um de nós, quando aqui chegamos, somos recebidos por esses amigos com muito amor, muito carinho. Eles nos abraçam e nos recebem com todo o amor que eles têm. E já nos preparam para nós podermos receber aquilo que nós realmente necessitamos, né? Então, vamos então nós, por nossa vez, também entrar em sintonia com esses amigos que aqui estão presentes. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar a imagem do nosso meigo e amado Mestre Jesus. E vamos agradecer ao Pai essa oportunidade bendita que Ele nos concede, que é a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos buscando e atingindo aquela felicidade que nós tanto almejamos. Lhe agradecemos, Senhor, pelo seu carinho, pelo seu amor para conosco e pelas oportunidades que o Senhor nos concede. E lhe pedimos, Pai, abra nossas mentes para que nós possamos entender os ensinamentos do Mestre Jesus e nos dê a força necessária para que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar esses ensinamentos em prática. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. O nosso tema de hoje foi extraído do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que diz, não vim destruir a lei. Nessa passagem, Jesus diz aos hebreus, aos apóstolos que estão com ele, não penseis que eu vim destruir a lei, eu vim para dar-lhe cumprimento, porque o céu e a terra não passarão até que se seja cumprido o último J e o último I de toda a lei. O que ele quis dizer com isso? Quando Jesus diz que o céu e a terra não passarão até que seja cumprido tudo o que está na lei, nas leis de Deus. Então vamos entender, antes de Jesus veio Moisés. Moisés veio com a missão de trazer a compreensão de um Deus único. Porque até então, os povos, eles acreditavam em vários deuses, cada um tinha o seu Deus particular, e não tinha aquela ideia de um Deus único. Então Moisés veio trazer para o povo hebreu, que era o povo que estava mais preparado para aceitar esses ensinamentos na época, e os libertou do jugo dos egípcios, e disse que Deus tinha tinha dado a terra prometida para eles, que Deus era o povo escolhido por Deus para receber a terra que Deus iria enviar-lhes, né? E para isso ele tirou todas essas pessoas do jugo dos egípcios, eram todos escravos. Todos que estavam que Moisés libertou, todos os hebreus tinham nascido escravos já naquela época. Os hebreus eles ficaram mais de 500 anos sendo escravizados pelos egípcios. Então, quando Moisés os libertou, eles não tinham a mínima noção do que era viver em sociedade, porque até então eles viviam para produzir para aquela pessoa que lhe sustentava, que era o seu dono, entre aspas, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Eles só produziam. Então, a vida desse povo era levantar de manhã, trabalhar, produzir, voltar à noite para casa, dormir, de manhã levantar novamente e só trabalhar, e sem uma mínima noção de respeito ao próximo, de viver em sociedade com o próximo, porque eles eram escravos até então. Então, quando Moisés tirou-os do Egito, ele começou a fazer determinadas leis para conter aquele povo, que eles eram ainda muito primitivos. Então ele trouxe os 10 mandamentos, que são os 10 mandamentos de Deus. Realmente foi trazido através da mediunidade esses 10 mandamentos, que era o quê? Nos mostrava para aquele povo como eles deveriam se comportar, como eles deveriam agir para ganhar realmente o reino de Deus e seguir essas leis. E nos 10 mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, guardar o sábado e domingo, coisa mais ou menos parecida. Passado esses 2, honrar pai e mãe. Passado esses 3 mandamentos, que era o primeiro, o segundo e o terceiro, era só, não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçará o cabrito do próximo, era uma série de nãos. E dentro dessa lei também, Moisés colocou a lei civil, porque precisava de uma lei civil, aquele povo precisava ser controlado através de uma lei, porque cada um fazia o que queria, eles não tinham noção de sociedade. Por isso que veio não cobiçar a mulher do próximo, não roubar o próximo, não desejar o que o próximo tem, né? E se não seguisse as leis divinas, as leis trazidas por Moisés, eles seriam castigados por Deus, ou seja,
Era permitido que se tirasse a vida de um outro semelhante. Nos 10 mandamentos não está lá, não matarás. Mas nas leis mosaicas estavam também. Se a mulher for pega em adultério, ela pode ser lapidada, ou seja, ser morta através de pedradas. Aquele que não faz o que está dentro da lei, ele poderá ser morto. Então, tinha umas situações que não batiam exatamente com as leis de Deus, mas ele tinha que impor aquelas leis duras, porque senão aquele povo iria se perder e ia entrar em guerra entre eles mesmos. Então, ele colocou essas leis, e dentro dessas leis, que são as leis divinas, ele colocou também leis civis, atribuindo-as a Deus. Porque somente assim aquele povo poderia aceitar alguma coisa e aceitar uma direção. E muitos dos dirigentes antigos usavam a religião justamente para impor, falando que determinadas coisas eram leis divinas. Então tínhamos que seguir aquilo, porque senão Deus castiga, senão Deus condena. Não eram eles, era Deus que condenava. Então, durante muito tempo, mais de 500 anos, essas leis foram que ditaram, foram que fizeram com que aquele povo começasse a viver em sociedade e aprender a viver em sociedade. Mas era um povo bélico, era um povo guerreiro, os hebreus. Então, tudo para eles era através da guerra, das lutas, tanto é que eles tinham as guerras até entre eles mesmos, disputando determinadas, até hoje, nós vemos disputando determinadas regiões, brigam entre eles, e naquela época ainda a coisa era pior ainda. E por isso que Moisés colocou essas leis duras, trazendo esse Deus cruel, esse Deus que pune e que vinga, porque se não fizer o que ele quer, ele vai se vingar e ele vai punir aquele que de certa forma, foi contra as suas leis. Passado algum tempo veio Jesus. Por isso que Jesus disse, eu não vim mudar as leis, eu vim dar-lhe cumprimento. Então, Moisés, até então, nas leis mosaicas, nas leis civis, era só falando de coisas materiais, só voltada para a matéria. Jesus já veio falar das coisas espirituais. Ele veio mostrar que esse Deus que os hebreus já conheciam, que os hebreus já respeitavam, era um Deus de amor, não era um Deus cruel, não era aquele Deus que vinha, que colocava as suas criaturas para sofrer eternamente. Moisés falava em céu e inferno, Jesus nunca falou em céu e inferno. Jesus falava em várias moradas na casa do Pai. Jesus nunca falou que a pessoa seria condenada eternamente. Ele veio então nos mostrar o quê? O lado espiritual. Porque até então, aquele povo era um povo muito materialista, só pensavam em coisas materiais. E Jesus veio mostrar para eles que a vida não se resume somente a uma existência. Que a vida ela é muito mais do que isso, que nós somos imortais. E mostrava para aquelas pessoas, cada um de vocês vão se colocar na situação onde vocês se encontram aqui encarnados, ou seja, quando desencarnar, você não vai mudar, você não vai para o céu ou vai para o inferno, você vai se manter naquela região ali mental onde você se encontrava antes, porque nós criamos o nosso céu e o nosso inferno. Então, se eu estou fazendo coisas erradas, se eu estou odiando, se eu sou aquela pessoa que faço o mal, quando eu desencarno, eu vou continuar sendo esse tipo de pessoa. Não quer dizer que ao desencarnar eu vou mudar. Não. Também não quer dizer que ao desencarnar eu vou para o céu ou vou para o inferno. Eu vou continuar agindo assim. Então ele veio nos mostrar que essa vida espiritual é um mundo paralelo ao nosso, só que numa outra dimensão. E que as criaturas que estão nesse mundo, que é o mundo espiritual, nada mais são do que aqueles que viveram na Terra. E esses seres vão estar lá da mesma forma que eles eram aqui, até eles se compreenderem que estão agindo de forma errada. Então Jesus veio mostrar a lei divina de uma forma diferente. Então ele veio ele resumiu aqueles 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, tudo aquilo, em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro. E o segundo, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós olharmos esse mandamento que Jesus nos trouxe, ele complementa todos aqueles 10 mandamentos de Moisés. Por isso que ele diz, eu não vim destruir a lei. Eu vim complementar, eu vim mostrar para vocês o que realmente são essas leis. Eu não preciso ser castigado, Deus não precisa me castigar para eu me colocar em situação difícil. Eu posso me colocar de acordo com as minhas atitudes. E eu posso me colocar no paraíso também de acordo com as minhas atitudes.
Olha a diferença. Então, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, é uma obrigação nossa, porque Deus é o nosso Criador. Nós tendo essa compreensão, nós temos que amá-lo sim acima de tudo, porque Ele nos criou, Ele nos dá as condições que nós precisamos para nós sermos felizes e encontrarmos a paz. E amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer roubar o que ele tem. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer tirar a sua vida. Então vejam, todos aqueles nãos que estão nos 10 mandamentos estão no amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu desejo para o próximo o que eu desejo para mim, por isso falei, eu não vou desejar o mal para ele porque eu não quero o mal para mim. Eu não vou roubá-lo porque eu não quero ser roubado. Então, tendo essa compreensão, nós começamos a entender a nossa vida, mas não somente uma vida restrita a uma encarnação. Nós vamos ver que a nossa vida vai muito além disso e que nós vamos continuar sempre vivos e dando sequência naquilo que nós fazemos a partir do momento de hoje. Por isso que nós devemos estar sempre buscando a nossa melhoria, a nossa reforma interior. Porque quando nós temos essa compreensão, nós começamos a perceber, por isso que Jesus diz que o céu e a terra não passará, porque nós não mudaremos de faixa enquanto nós não nos mudarmos, não nos modificarmos. E como nós vamos nos modificar? Seguindo plenamente as leis de Deus. E as leis de Deus o que é? São leis de amor, são leis onde nós devemos olhar para o nosso próximo como um ser igual a nós e respeitá-lo como nós desejamos ser respeitados. Então nós, olhando por esse lado, nós começamos a viver melhor, nós deixamos de lado, às vezes, o orgulho, deixamos de lado a intolerância e passamos a olhar ao nosso semelhante como um ser, às vezes, que está necessitado, não como um ser que merece ser punido, como era visto no passado. Com as leis mosaicas, se você vê uma pessoa, ainda tem pessoas que pensam assim, né? Se você ver uma pessoa tirando a vida de outra, ela poderia ser condenada à morte. Já nas leis divinas nos mostra. Esse que cometeu esse ato, ele já por si só, a sua consciência vai cobrar, não é necessário que nós cobremos. Nós precisamos tentar, de certa forma, fazer com que ela mude as suas formas de pensar e que ela mude as suas tendências que ela traz com ela. E de que forma nós vamos fazer isso? Desejando-lhe a morte? Se o camarada ele é revoltado, se é uma pessoa maldosa, e se ele vê em mim uma pessoa que lhe deseja um mal, como é que ele vai pensar em mudar? Se ele ver em mim aquele que quer a sua morte, como é que ele vai desejar que eu viva? Não tem muito disso através das vinganças? Quantas pessoas não são vingativas e não fazem esse tipo de coisa? Porque não compreenderam ainda que nós não morremos. Não compreenderam ainda que enquanto continuarem com esse tipo de pensamento, irão sofrer as consequências dos seus próprios atos. Não é Deus que vai castigar. Cai por terra todo aquele conceito de que Deus castiga, de que Deus vai nos mandar para o inferno, vai mandar para um lugar doloroso, ou vai nos mandar também para o paraíso. Nós vamos nos colocar onde nós permanecemos aqui. Se nós estamos aqui, vivendo uma vida, pensando no nosso próximo, tentando ser tolerante, tentando ser compreensivo, nós vamos chegar no mundo espiritual da mesma forma e vamos nos reunir com seres que pensam dessa mesma forma e vamos estar nos fortalecendo e nos ajudando. Se nós somos pessoas maldosas, pessoas que desejam o mal, que querem ver o sofrimento do outro, quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos nos encontrar com pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento, que têm os mesmos propósitos. E vamos ficar no mundo espiritual desejando ver o outro sofrer, desejando o mal do outro. Por isso que tem ainda aquela conotação de criaturas voltadas eternamente para o mal. Não existe criaturas voltadas eternamente para o mal. Existem criaturas que estão equivocadas, errando, sim, mas um dia elas vão perceber o seu erro e vão mudar a sua forma de ser. Mas para isso tudo, é a necessidade de quê? De que ela seja auxiliada, não condenada. E ela não está sozinha no caso de auxiliar, ela tem o seu amigo espiritual, ela tem o seu anjo da guarda que está ali amparando, ajudando, né? Então, quando nós temos essa compreensão, nós vamos perceber que a maioria dessas pessoas que estão cometendo erros, elas mesmas estão, de certa forma, criando o seu sofrimento. Não cabe a nós desejar-lhe o mal, não cabe a nós desejar-lhes a morte. Cabe a nós desejar que elas percebam, que elas se conscientizem dos seus erros e procurem mudar o seu comportamento para se modificarem para melhor. É aí que entra a palavra de Jesus, porque
Jesus não sofreu muitas agressões? Jesus, durante as suas pregações, ele não foi traído, ele não foi humilhado, ele não foi açoitado. E ele desencarnou e mesmo assim não condenou ninguém. Muito pelo contrário, quando ele estava lá nos seus momentos derradeiros, ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo para ele, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Porque é um espírito muito evoluído. Deus, ele é tão bom conosco que permitiu que Jesus viesse até nós, nos mostrar como nós deveríamos agir, o que nós deveríamos fazer para nós encontrarmos paz, para nós encontrarmos o nosso paraíso. E que forma? Não desejando o mal. Porque já pararam para analisar? Quando nós estamos com raiva de alguém, como é que nós nos sentimos? Alguém já sentiu raiva aqui alguma vez? Acho que não, né? Então, quando nós sentimos raiva, eu, pelo menos, eu fico me mordendo, me remoendo lá por dentro, aquela coisa. Quem é que está sofrendo? Eu. O outro que eu estou com raiva dele, às vezes ele nem sabe que eu estou com raiva, está vivendo a vida dele lá, tranquilo. É eu que estou me martirizando. E era isso que Jesus disse. Você quer paz? Quer ter paz? Não deseje o mal. Você quer ter paz? Tenta compreender. Aí nós vemos os dias de hoje e falamos, poxa vida, como é que eu vou compreender essa gente? Tantas pessoas fazendo tanta maldade, desviando dinheiro que seria para salvar vidas, para educar crianças, para auxiliar as pessoas que não têm condições e não têm a mínima noção de amor para com essas crianças. Desviam e não se arrepende, põe a cabeça no travesseiro e dorme. Como é que eu vou desejar o bem dessas pessoas? São justamente essas pessoas que precisam dessa compreensão. Lógico que nós não vamos ser coniventes. Nós vemos o erro, nós devemos mostrar o erro. Nós devemos lutar para que isso não aconteça. Jesus, em momento algum, foi conivente com os sacerdotes que faziam coisas erradas. Muito pelo contrário. Ele falavam, né? Os fariseus hipócritas, ele falava. Ele falava mesmo. O que é hipócrita? É aquela pessoa que tem aparência de bom e, na realidade, por dentro, é uma pessoa muito maldosa, uma pessoa ruim que não pensa no próximo. Ela só prega para os outros, mas não prega para ele. Né? E ele falava, em momento algum, ele se afinou para esse tipo de situações, para esse tipo de atitudes. Mas ele nunca odiou essas criaturas. Ele nunca desejou o mal dessas criaturas. Por isso ele veio nos mostrar, ver como Deus é bom. Permitiu que um espírito muito evoluído da hierarquia de Jesus viesse até nós nos mostrar. Não precisa ter raiva, não precisa ter ódio, não precisa desejar o mal. Isso é um orgulho que vai fazendo com que você vai se minando também e vai ficando com sentimentos negativos e vai sendo envolvido por criaturas que pensam dessa forma. Aí depois nós vamos falar, eu estou sendo obsedado, ou tem, né, outras religiões falam que é o demônio que está de certa forma me atentando. Nada. Eu tenho tendência, eu penso assim. E essas criaturas que estão do meu lado, são criaturas que viveram e que também tinham a tendência, pensavam assim, e no mundo espiritual ainda não mudaram. E elas veem em mim um amigo, vai se aproximar e vai, de certa forma, me orientar a fazer as coisas que ela acha que é correta. E o que ela acha que é correto, está errado. Então vem aqueles pensamentos, por que eu vou desejar o bem desse monte de gente que só faz o mal? Não, tem que ter pena de morte. Quantas vezes nós vemos pessoas pensando dessa forma, não é verdade? E não é dizer que são pessoas maldosas, não, às vezes são religiosos. Muitas pessoas que têm a sua religião, que praticam a sua religião, fazem as suas preces, tentam até fazer caridade, mas desejam a pena de morte. Será que ela está, de certa forma, colocando em prática o que ela aprende? É difícil, né? Então, é o que Jesus veio nos mostrar. Para colocar isso em prática, nós temos que fazer um trabalho em relação a nós mesmos, não ao próximo. Nós nos modificarmos. Então, quando nós começamos a pensar negativo, esses espíritos vêm e começam a alimentar esse tipo de pensamento em nós. E nós, como estamos receptivos a esse tipo de pensamentos, vamos achar que são os nossos sentimentos. Às vezes não são. Por isso que eu disse, às vezes a pessoa é religiosa, ela ora, ela quer fazer o bem, mas esse pensamento passa pela mente dela, e se ela tiver a tendência, ela vai alimentar esse pensamento achando que está correta, sendo que ela não está agindo de acordo com as leis que ela está aprendendo na sua religião, porque seja qual for a religião, cristã ou não cristã, pregam o quê?
O amor, a caridade e a reforma interior de cada um de nós, para nós realmente, para nós espíritas, nós sabemos que é para evoluirmos e ir para um mundo melhor ou encontrarmos paz. Para outras religiões, é ir para o paraíso. Mas todos acreditam que, agindo dessa forma, vão ser felizes. Né? Mas, às vezes, se deixam levar por esse tipo de pensamento. Então, enquanto nós não entendermos isso, nós vamos estar, de certa forma, sendo envolvidos por alguns pensamentos e não vamos perceber que esses pensamentos não são nossos. Vamos achar que são as nossas ideias, as nossas vontades, quando na realidade nós estamos sendo envolvidos por essas criaturas. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Ore, peça ajuda para o seu anjo da guarda, peça ajuda para o seu amigo espiritual, mas vigie o seu pensamento. Porque o pensamento nosso, muitas das coisas que nós pensamos não são nem nossas. São pensamentos que são jogados por alguns espíritos que sabem que nós temos determinadas tendências e tentam nos envolver. Por quê? Porque eles não são felizes. E não sendo felizes, eles não querem ver outras pessoas felizes também. Então, às vezes, não faz nem por maldade, faz por inveja. Porque eu não sou feliz, eu não vou querer que o outro seja feliz. Nós não vemos isso aqui entre encarnados também? Quantas pessoas que estão em erro, fazendo coisas erradas, sabem que estão fazendo coisas erradas? E induzem outros a fazerem também. Por quê? Porque ele não é feliz e não quer ver o outro feliz também. Né? Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a mudar os nossos conceitos. E também no tema, né, os espíritos vêm falar, né, sobre a união da ciência com a religião. Por quê? Por que nós hoje ainda somos muito materialistas? Porque a ciência ainda é materialista. E isso desde a época de Kardec. Né? Os cientistas estudam somente a matéria. Então, não atribui nada além da matéria ao ser. Não vê em nós um ser superior ao corpo físico. Vê em nós apenas um corpo. Tanto é que muitos acreditam que morreu e acabou. Não acreditam na vida após a morte. Porque não vê em nada. Né? Não sei onde que eu li uma vez um médico declarando, olha, eu já vi muitas pessoas morrerem e nunca vi nenhum espírito saindo de dentro dessas pessoas. Então vejam, eles querem coisas palpáveis, a ciência ainda quer coisas palpáveis. Então os espíritos vêm nos dizer, quando a ciência começar a entender a religião e começar a tentar caminhar junto com a religião, as coisas vão mudar e muito, porque eles vão trazer, já estão descobrindo muitas coisas em relação aos nossos sentimentos, né? Inclusive tem algumas pesquisas que mostram que a pessoa que tem fé, que a pessoa que ora, ela se cura melhor do que aquela que não tem fé. Né? Então, já está buscando algumas coisas, mas ainda tem uma série de dificuldades em entender muitas coisas que é trazido pela religião. Por quê? Porque a religião também se equivocou. Né? Nós pegarmos os cristãos antigos, né? A igreja, que é a religião tradicional, ela também se equivocou, ou seja, achava que eles determinavam tudo, e quantas coisas que a ciência nos trouxe que foi negado no primeiro momento, foi negado pela igreja. Quantos não foram perseguidos? Quantos cientistas não foram perseguidos e até queimados? Porque não aceitavam as suas ideias. Galileu Galilei é um que trouxe a ideia e ele teve que renegar a sua ideia do cosmo, parece, né? Nem lembro o que ele trouxe lá. E o que acontece? Se ele não renegasse os seus estudos, ele seria excomungado, iria para a fogueira. Então a igreja também, ela cerceou muito a ciência, então criou aquele ranço entre ciência e religião. Coisas que, se caminhassem juntos, estaríamos muito mais avançados. Então a igreja também partiu muito para aquela coisa de converter as pessoas à força, fazer a pessoa ser católico. Na marra, que nós tivemos as cruzadas, aqueles que professavam outras religiões, se eles não mudassem de religião, se não abrissem mão da sua religião e se dissessem que eram católicos, eles eram exterminados. Né? Então houve uma guerra muito grande nas cruzadas religiosa, e ainda hoje existem as guerras religiosas. Por quê? Porque não entenderam as leis mosaicas e não entenderam as leis que Jesus veio nos trazer,
a compreensão que Jesus veio nos trazer. Porque a Igreja Católica é cristã, segue os ensinamentos do Cristo, segue o Evangelho do Cristo. E Cristo, em momento algum, falou, vai, forme um exército e vai guerrear para fazer as pessoas acreditarem em mim. Não. Ele sempre nos disse, cada um segundo as suas obras, mas ele nunca disse que nós devemos obrigar o outro a acreditar nele. Então, tudo isso vai fazendo com que criasse um ranço entre ciência e entre religião. E depois veio o Espiritismo. Na religião, primeiramente, vamos voltar um pouquinho, por que as pessoas eram levadas a acreditar cegamente? É aquela fé cega, que não é a fé raciocinada. Aquela fé cega onde Deus quer assim. Ninguém vai questionar por que Deus quer assim. Então, olha, você não pode fazer isso porque é pecado. Mas por que é pecado? Não sei, isso é Deus que quer assim. E ninguém questionava. E quem questionava ia para a fogueira também, tem esse porém. Então, muita gente não questionava com medo de ser condenado pela Santa Inquisição. Aí veio o Espiritismo nos mostrar realmente o que Jesus quis nos dizer. Porque Jesus, de momento algum, ele falava em fogo do inferno, essas coisas. Ele só falava voltado o quê? Para a vida espiritual. Ele não falava da vida material. Então, até então, a ciência só cuidava da matéria, a religião cuidava do espírito, mas do espírito sem ter a mínima noção de que o que estavam fazendo coisas erradas. Então, criou muitas desavenças entre os próprios religiosos. E o Espiritismo, ele estuda as leis que regem o mundo espiritual e o mundo físico. Então, veio nos mostrar que nós estamos, em determinados momentos, um corpo físico, mas nós somos muito mais do que esse corpo físico. Nós somos espíritos e somos imortais, e que a nossa vida, não se resumindo somente a isso, as experiências que nós estamos passando aqui são passageiras, de acordo com as nossas atitudes. Então, se eu tento, por exemplo, agora voltando naqueles exemplos que eu dei, se eu tento ser a pessoa compreensiva, se eu tento ser uma pessoa amável, se eu tento compreender o meu semelhante, muitas pessoas vão dizer, mas isso daí é covardia, isso daí é coisa de pessoas bobas que aceitam tudo. Mas, como nós dissemos, não é aceitar, não é ser passivo, mas é não desejar o mal àquele que comete o erro. Então, se eu tenho essa compreensão, eu começo a mudar. E começando a mudar, eu começo a ter paz. E tendo essa paz, eu começo a entender a minha vida espiritual. E aceitando essa vida espiritual, eu começo a ter mais tranquilidade. É o paraíso que Jesus nos mostrava. Então, começo a entender o porquê da minha situação hoje. Começo a entender que eu não estou aqui por acaso. Começo a entender que eu estou aqui adquirindo experiências, que eu estou aqui crescendo espiritualmente. E para que isso aconteça, eu preciso seguir as leis de Deus até o último ceitil, ou seja, até o último ponto, a última vírgula. Porque aí sim eu vou estar em paz com a minha consciência, não é Deus que vai estar me castigando. Eu vou estar entendendo que aquele que está errando, ele vai sofrer as consequências do seu próprio ato, assim como eu sofro consequências dos meus atos passados. Então, se eu estou passando nesse momento por essas situações, seja qual for a situação que eu esteja passando, é um momento meu. Deus não está me castigando, Ele está me dando condições para eu superar essa situação. E como é que eu vou superar essa situação? Tendo fé, acreditando que isso é passageiro, que essa situação toda, ela não vai se perpetuar, porque eu sou eterno, eu, espírito. O corpo morre, o corpo fica, mas eu vou continuar. Então hoje, a minha vida hoje é reflexo do meu passado espiritual, ou seja, de outras existências. Por isso que Jesus fala, cuidado com o que você faz de errado, porque você vai ter que consertar. Então, voltando nessas pessoas que estão errando hoje, elas vão ter que consertar esses erros. E às vezes virão em situações, às vezes muito difíceis, situações às vezes até dolorosas perante os nossos olhos. E muitos poderão achar que é castigo de Deus, muitos poderão achar que Deus está castigando e que Deus não está olhando por eles. Mas não é. A cada um segundo as suas obras. Ou seja, eu fiz, eu tenho que consertar. Eu tenho um amigo espiritual que me ampara, que me fortalece, que me inspira, mas eu é que tenho que fazer. Por isso que quando Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, disser para essa montanha, saia daqui, passa para lá, ela vai mudar. Aí os incrédulos, aí os materialistas, aí os cientistas, como é que eu vou fazer uma montanha mudar de local, mudar de posição? Mas não era isso que Jesus queria dizer. Quais são as montanhas que Jesus falava?
Os obstáculos que a vida nos impõe, as situações difíceis pelas quais nós passamos. Sabendo superar isso, nós vamos mudar toda essa situação. Nós vamos passar por esses obstáculos sem tanta dor e sem sofrimento. Podemos até passar ao primeira vista, olhar e falar, nossa, como sofre o nosso amigo aí, passa por cada situação muito, muito difícil. Mas se ele souber passar por essa situação, se ele tiver força interior, ele vai voltar para o mundo espiritual e vai chegar lá bem, porque ele conseguiu superar um erro do seu passado, ele conseguiu consertar um erro do passado e conseguiu vencer tendências e vícios de outras existências. Então vejam, não é castigo, é dádivas. Dádiva que Deus está nos dando para nós podermos superar tudo. Então, quando nós começamos a compreender isso, nós entendermos Jesus, nós vamos perceber que os ensinamentos do Cristo e o que o Espiritismo está nos trazendo é a mesma coisa. Então, Moisés foi a primeira revelação. Cristo foi a segunda revelação. O Espiritismo está sendo a terceira revelação, porque está nos trazendo de uma forma mais clara aquilo que Cristo trouxe no passado, só que ele não disse tudo, ele mesmo falou, eu não posso dizer tudo porque vocês não têm compreensão ainda, vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo. Você não entende nem quando eu digo para perdoar o seu inimigo, não sabe nem por que isso. Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer essa visão que Jesus trouxe de uma forma mais ampla, para nós entendermos. Então, o primeiro mandamento está configurado em um homem, Moisés. O segundo mandamento, em um homem, Jesus. O terceira revelação, voltando, a primeira revelação, Moisés. A segunda revelação, Jesus. A terceira revelação, o Espiritismo. Por quê? Então, Moisés, Jesus. Estava personificada em homens, uma pessoa. Já a terceira revelação, que é a doutrina espírita, está personificada em várias criaturas, que são os espíritos de Deus, são os espíritos superiores que estão nos trazendo isso, e não estão trazendo para um único local, para uma determinada região, não. Eles trazem essas informações para o mundo inteiro. Então Moisés trouxe primeiramente para os hebreus, para aquele povo daquela região, os hebreus, depois vieram os que não acreditavam em um Deus único, os pagãos. Jesus veio e trouxe também, mas ainda acreditavam, ele trouxe para os judeus. Só que os judeus se achavam os escolhidos por Deus. E muitos fecharam-se entre eles e não passaram isso adiante. Agora já a doutrina espírita está trazendo essas informações para todo mundo, para todos os crentes, os que acreditam e os que não acreditam. Para que essas pessoas comecem a avaliar, ver o que acontece realmente consigo e entender que ninguém, nós não nos resumimos apenas a um corpo, que nós somos muito mais do que isso. Então a doutrina espírita veio nos clarear tudo aquilo que Jesus nos trouxe, veio de uma forma mais clara, mostrar de uma forma mais clara, quando ele diz há muitas moradas na casa do Pai, ele não está dizendo que existe um céu ou um inferno, não. Cada um de nós vamos nos colocar junto com aquelas criaturas que nós temos afinidade, ou seja, afinidade de pensamentos e de gosto. Então há muitas moradas. Tem aquele que gosta de paz e vai encontrar com aqueles que gostam de paz. Tem aqueles que gostam de guerra, vai estar junto com aqueles que gostam de guerra e vão excitar a guerra nos encarnados, para que os encarnados entrem em guerras. O maldoso vai excitar os encarnados que são maldosos. Os bons vão tentar auxiliar aqueles que têm boas intenções, boa vontade, vamos dizer assim. Né? Então, cada um vai estar em local diferente, mas a sua consciência vai lá estar dizendo se ela está certa ou se ela está errada. É a nossa consciência que vai chegar quando nós despertarmos para a nossa realidade espiritual, que vai nos dizer realmente se nós agimos correto ou não. Se nós agimos correto, ótimo, seremos vencedores. Se nós agimos de forma equivocada, se nós fizemos o mal, se nós prejudicamos, a nossa consciência vai nos dizer: você foi mal, você prejudicou. Agora você vai ter que consertar a nossa consciência, ou seja, nós conversando com nós mesmos. Agora vou ter que consertar isso. E de que forma? Reencarnando em situação mais difícil. Então, quando nós percebemos isso, nós nos arrependemos. E o arrependimento é uma coisa muito difícil para nós. Tem pessoas que se arrependem de certas atitudes e ficam se punindo, achando que merecem punição. Elas mesmas começam a se punir. Só que com isso também elas não estão consertando o erro. Os espíritos falam, nós temos que nos arrepender, mas temos que lutar para consertarmos os erros. Não é só me arrepender e ficar me punindo, achando que com isso eu estou me libertando do mal.
Para me libertar do mal, eu tenho que reencarnar. Eu tenho que expiar aquele mal que eu fiz, para eu sentir o que eu fiz de errado e para eu, de certa forma, fazer o bem para aqueles que eu prejudiquei. Então não é Deus que vai castigar, nós mesmos vamos pedir essas situações difíceis, nós mesmos vamos buscar passar por isso para nós sentirmos na pele o que nós fizemos ao nosso semelhante. Por isso que Jesus nos diz, quando você tiver essa compreensão, você encontrará o paraíso. E o que é o paraíso? É a paz de espírito, é aquela paz interior que todos nós vamos adquirir um dia. E para isso nós precisamos entender as leis de Deus e entender que Jesus veio nos mostrar como fazer, como agir para encontrarmos esse paraíso que nós tanto buscamos, que é a paz. Bom, nós falamos muito em fazer o bem, ser caridosos, né? É a lei divina, né? Compreensivo com os nossos semelhantes. Como é que nós podemos fazer isso? Porque nós, às vezes, não temos condições de pegar essas criaturas e fazer com que elas se modifiquem. Nós podemos fazer isso através da vibração. Vibração, o que é? É uma prece exteriorizando para outras pessoas, é uma prece para que a pessoa possa se harmonizar e se tranquilizar. Então vamos nós, então por nossa vez, depois de muito que nós recebemos, vamos doar também um pouco de nós, que é o amor, em forma de vibração. Vamos vibrar por todos os lares em desavenças para que possa haver paz, harmonia, amor e compreensão nesses lares. Vibremos pelos hospitais, por onde houver um leito de dor. Pedir aos amigos espirituais que amparem os companheiros que estão nessa situação difícil e que os auxiliem para que consigam superar essas dores momentâneas. Vibremos pelos presídios, pelas penitenciárias. Vamos pedir para esses companheiros que ali estão encarcerados, para que eles possam de alguma forma conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus e que ao saírem de lá eles possam sair melhores do que quando entraram. Vibremos também pelos nossos lares, pedir aos amigos espirituais que façam uma higienização em nossas casas, que retirem aqueles miasmas que nós criamos nos momentos de nervoso, de raiva, aqueles pensamentos negativos que nós emitimos de uma forma impensada, para que eles façam essa limpeza e que nós, os moradores dessas casas, possamos viver em paz, harmonia, termos muito amor e muita compreensão com os nossos entes queridos. Vamos mentalizar também um amigo, um parente, uma pessoa que nós conhecemos e que sabemos que não está bem. Pedir aos amigos espirituais que os ampare, que os fortaleça e que os ajude também nesse momento difícil de suas vidas. E vibremos pelos nossos dirigentes, para que eles possam tomar as decisões corretas, para que possam fazer as coisas que eles se comprometeram a fazer, que é o bem. Possam se conscientizar do cargo que eles ocupam hoje e se conscientizar que quanto mais eles fizerem de bem, mais eles colherão de bem também no futuro. Pedir aos amigos espirituais que os ampare, os fortaleça e que os inspire sempre. Pai amado, mais uma vez nós lhe agradecemos, Senhor, pelo seu amor, pela sua compreensão, pelo seu carinho para conosco. E lhe pedimos, Pai, nos fortaleça em nossas fraquezas, nos ampare em nossas dificuldades, nos ajude, Senhor, para que nós possamos subir um degrau a mais em nossa escada evolutiva, para que possamos seguir os ensinamentos do nosso Mestre, para que possamos chegar no mundo espiritual melhores do que quando nós saímos. Pedimos licença aos amigos espirituais, pedimos licença ao Mestre Jesus, pedimos licença, Pai amado, para encerrarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus.